Vamos começar hoje mais um livro do Pentateuco nessa nossa nova jornada de leitura bíblica. O livro de Números. Números, capítulo 1, diz assim: No segundo ano após a saída dos filhos de Israel do Egito, no primeiro dia do segundo mês, o Senhor falou a Moisés no deserto do Sinai, na tenda do encontro, dizendo: Levantem o censo de toda a congregação dos filhos de Israel, segundo as suas famílias, segundo a casa de seus pais, contando todos os homens nominalmente, cabeça por cabeça. Da idade de 20 anos para cima, todos os capazes de sair à guerra em Israel, a esses você e Arão devem contar segundo os seus exércitos. De cada tribo, vocês terão a ajuda de um homem que seja chefe da casa de seus pais. Estes, pois, são os nomes dos homens que ajudarão vocês. De Ruben, Elisur, filho de Sedeur. De Simeão, Selumiel, filho de Zurizadai. De Judá, Naasson, filho de Aminadab. De Issacar, Natanael, filho de Zuar. De Zebulon, Eliabe, filho de Elon. Dos filhos de José, de Efraim, Elisama, filho de Amiúde. De Manassés, Gamaliel, filho de Pedazur. De Benjamim, Abidã, filho de Gideone. De Dan, Aizer, filho de Amizadai. De Azer, Pagiel, filho de Ocrã. De Gade, Eliasaf, filho de Deuel. De Naphtali, Aira, filho de Enã. Estes foram os escolhidos da congregação dos chefes das tribos de seus pais, os cabeças dos milhares de Israel. Então Moisés e Arão reuniram estes homens que foram designados pelos seus nomes. E, tendo ajuntado toda a congregação no primeiro dia do segundo mês, declararam a descendência deles, segundo as suas famílias, segundo a casa de seus pais, contados nominalmente de 20 anos para cima, cabeça por cabeça. Como o Senhor havia ordenado a Moisés, assim os contou no deserto do Sinai. Dos filhos de Ruben, o primogênito de Israel, as suas gerações pelas suas famílias segundo a casa de seus pais, contados nominalmente, cabeça por cabeça, todos os homens de 20 anos para cima, todos os capazes de sair à guerra, foram contados deles, da tribo de Ruben, 46.500. Dos filhos de Simeão, as suas gerações, pelas suas famílias, segundo a casa de seus pais, contados nominalmente, cabeça por cabeça, todos os homens de 20 anos para cima, todos os capazes de sair à guerra, foram contados deles, da tribo de Simeão, 59.300. Dos filhos de Gade, as suas gerações, pelas suas famílias, segundo a casa de seus pais, contados nominalmente de 20 anos para cima, todos os capazes de sair à guerra, foram contados deles, da tribo de Gade, 45.650. Dos filhos de Judá, as suas gerações, pelas suas famílias, segundo a casa de seus pais, contados nominalmente de 20 anos para cima, todos os capazes de sair à guerra, foram contados deles, da tribo de Judá, 74.600. Dos filhos de Issacar, as suas gerações, pelas suas famílias, segundo a casa de seus pais, contados nominalmente de 20 anos para cima, todos os capazes de sair à guerra, foram contados deles, da tribo de Issacar, 54.400.
Dos filhos de Zebulon, as suas gerações, pelas suas famílias, segundo a casa de seus pais, contados nominalmente de 20 anos para cima, todos os capazes de sair à guerra, foram contados deles, da tribo de Zebulon, 57.400. Dos filhos de José, dos filhos de Efraim, as suas gerações, pelas suas famílias, segundo a casa de seus pais, contados nominalmente de 20 anos para cima, todos os capazes de sair à guerra, foram contados deles, da tribo de Efraim, 40.500. Dos filhos de Manassés, as suas gerações, pelas suas famílias, segundo a casa de seus pais, contados nominalmente de 20 anos para cima, todos os capazes de sair à guerra, foram contados deles, da tribo de Manassés, 32.200. Dos filhos de Benjamim, as suas gerações, pelas suas famílias, segundo a casa de seus pais, contados nominalmente de 20 anos para cima, todos os capazes de sair à guerra, foram contados deles, da tribo de Benjamim, 35.400. Dos filhos de Dan, as suas gerações, pelas suas famílias, segundo a casa de seus pais, contados nominalmente de 20 anos para cima, todos os capazes de sair à guerra, foram contados deles, da tribo de Dan, 62.700. Dos filhos de Azer, as suas gerações, pelas suas famílias, segundo a casa de seus pais, contados nominalmente de 20 anos para cima, todos os capazes de sair à guerra, foram contados deles, da tribo de Azer, 41.500. Dos filhos de Naftali, as suas gerações, pelas suas famílias, segundo a casa de seus pais, contados nominalmente de 20 anos para cima, todos os capazes de sair à guerra, foram contados deles, da tribo de Naftali, 53.400. Estes foram os homens contados, os quais Moisés e Arão contaram com os chefes de Israel, que eram 12 homens, cada um representando a casa de seus pais. Assim, pois, todos os contados dos filhos de Israel, segundo a casa de seus pais, de 20 anos para cima, todos os capazes de sair à guerra, todos os contados foram 603.550. Mas os levitas, segundo a tribo de seus pais, não foram contados entre eles, porque o Senhor havia falado a Moisés, dizendo: somente não faça a contagem da tribo de Levi, nem levante o censo deles entre os filhos de Israel. Mas encarregue os levitas de cuidarem do tabernáculo do testemunho, de todos os seus utensílios e de tudo o que nele se encontra. Eles levarão o tabernáculo e todos os seus utensílios. Eles ministrarão no tabernáculo e acamparão ao redor dele. Quando o tabernáculo partir, os levitas o desarmarão. E quando o tabernáculo for armado outra vez, os levitas o farão. O estranho que se aproximar será morto. Os filhos de Israel acamparão, cada um no seu arraial e cada um junto ao seu estandarte, segundo as suas turmas. Mas os levitas acamparão ao redor do tabernáculo do testemunho, para que não haja ira sobre a congregação dos filhos de Israel. Os levitas assumirão a tarefa de cuidar do tabernáculo do testemunho. Assim fizeram os filhos de Israel, segundo tudo o que o Senhor havia ordenado a Moisés, assim o fizeram. Vamos então a Salmos. Salmos 105. Salmos 105 diz assim: deem graças ao Senhor, invoquem o seu nome.
tornem conhecidos entre os povos os seus feitos. Cantem a Deus, cantem louvores a Ele, falem de todas as suas maravilhas. Gloriem-se no seu santo nome, alegre-se o coração dos que buscam o Senhor. Busquem o Senhor e o seu poder. Busquem continuamente a sua presença. Lembrem-se das maravilhas que Ele fez, dos seus prodígios e dos juízos de seus lábios. Vocês, descendentes de Abraão, seu servo, vocês, filhos de Jacó, seus escolhidos. Ele é o Senhor nosso Deus. Os seus juízos permeiam toda a terra. Lembra-se perpetuamente da sua aliança, da palavra que empenhou para 1000 gerações, da aliança que fez com Abraão e do juramento que fez a Isaque, o qual confirmou a Jacó por decreto e a Israel por aliança perpétua, dizendo: Eu lhe darei a terra de Canaã como porção da sua herança. Quando eles eram um pequeno número, pouquíssimos e estrangeiros na terra de Canaã, quando andavam de nação em nação, de um reino para outro reino, Deus não permitiu que ninguém os oprimisse e, por amor deles, repreendeu reis, dizendo: Não toquem nos meus ungidos, nem maltratem os meus profetas. Deus fez vir a fome, Deus fez vir fome sobre a terra e cortou os meios de se obter pão. Adiante deles enviou um homem, José, que foi vendido como escravo. Apertaram os seus pés com correntes e puseram uma coleira de ferro no seu pescoço, até cumprisse a profecia a respeito dele e tê-lo provado a palavra do Senhor. O rei mandou soltá-lo. O dominador dos povos o pôs em liberdade. Constituiu-o senhor de sua casa e administrador de tudo o que possuía para, como bem quisesse, sujeitar os seus príncipes e ensinar a sabedoria aos seus anciãos. Então Israel entrou no Egito, e Jacó peregrinou na terra de Cã. Deus fez sobremodo fecundo o seu povo e o tornou mais forte do que os seus opressores. Mudou o coração dos egípcios para que odiassem o seu povo e usassem de astúcia para com os seus servos. Deus lhes enviou Moisés, seu servo, e Arão, a quem havia escolhido, por meio dos quais fez entre eles os seus sinais e maravilhas na terra de Cã. Enviou trevas e tudo escureceu. E Moisés e Arão não foram rebeldes à sua palavra. Transformou-lhes as águas em sangue e assim lhes fez morrer os peixes. A terra deles produziu rãs em abundância, até nos aposentos dos reis. Deus falou e vieram nuvens de moscas e piolhos em toda a terra do Egito. Por chuva deu-lhes granizo e fogo chamejante naquela terra. Devastou-lhes os vinhedos e os figueirais e quebrou as árvores da terra deles. Ele falou e vieram gafanhotos e lagartas sem conta, que devoraram toda a vegetação do país e comeram o fruto dos seus campos. Também feriu de morte todos os primogênitos daquela terra, as primícias do seu vigor. Então Deus fez sair o seu povo com prata e ouro, e entre as suas tribos não havia um só inválido. O Egito se alegrou quando eles saíram, porque lhe tinham infundido terror. Deus estendeu uma nuvem que lhes servisse de
toldo e um fogo para os iluminar de noite. Pediram, e Deus fez vir codornizes e os saciou com pão do céu. Fendeu a rocha e dela brotaram águas que correram como um rio pelo deserto. Porque estava lembrado da sua santa palavra e de Abraão, seu servo. Ele conduziu o seu povo com alegria e com júbilo os seus escolhidos. Deu-lhes as terras das nações, e eles se apossaram do fruto do trabalho dos povos, para que lhe guardassem os preceitos e lhe observassem as leis. Aleluia! E que Deus abençoe a porção da sua palavra.